Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor e hoje eu tô seguro. Hoje aqui dentro tá tranquilo, acho que não vai vir ninguém incomodar nós aqui, porque olha o tamanho do bigode desse homem aqui. Rapaziada. E aí, Sargento Nantes, tudo bom, Beleza, cara? meu irmão. Obrigado por vir aí mais uma vez. Eu agradeço mais E uma aí vez, temos aqui também a presença do Jorge Lordello, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo convite, sou fã do seu trabalho, sou amigo, parceiro do Sargento Muitos Nantes, anos então aqui, ó. estamos realmente em casa. Sargento Nantes foi uma das primeiras pessoas que gravou com a gente na Operação de Risco. É isso aí. Era da rota e prendia muita gente, então era... Se apruma não, João. É isso aí mesmo. Eu não tinha nem rede social. na Criei época rede não social tinha por causa rede social. desses caras. Entendi. Bom, e aí tu também... Bom, tu é um delegado que ficou 20 e tantos anos na polícia, né? Quase 30 anos, me aposentei. Um apaixonado por crimes e criminologia e estudos. Lancei alguns livros, trouxe esse de presente. Que perigo. Um cara Pois apaixonado por crime. No bom sentido Entendi. da palavra. Né? Aí tem esse livro aqui que são casos de pessoas que estavam tendo algum tipo... casais, de certa forma, que termina em alguma morte. Relacionamentos sexuais ou amorosos e que de uma hora para outra, geralmente o homem acaba matando essa mulher e sempre aparece um policial que vai na cena do crime e encontra uma pequena pista. Porque tem uma coisa interessante de homicídio e de feminicídio, Igor, o policial quando vai atender, tanto o policial militar como o policial civil, você não conhece a vítima, você não sabe o nome dela, você não sabe o que ela faz, você não sabe nada. E você tem a função de esclarecer um crime que você não sabe absolutamente nada. Você está entrando numa casa pela primeira vez. E cena do crime, você tem que observar com muita cuidado e, às vezes, um pequeno detalhe que você viu, você começa a puxar aquele fio. E nas histórias, as 14 histórias, no final, aquele primeiro fiapo, eu puxo, e no final... O leitor fala, caramba, ele descobriu, o policial descobriu quem matou aquela mulher. Então é uma coisa muito assim investigativa de um fã que eu tive, que me incentivou na época a ser policial, que foi os seriados do Columbo, Detetive Columbo. O Detetive Columbo era um cara meio esquisito, detetive particular que esclarecia crimes. E eu era garoto, com 14 anos, via aquilo, eu falei, caramba, que legal esse cara, que ele consegue resolver as coisas e pôr um marginal na cadeia. E eu fiquei com aquilo e fui prestar concurso. E acredite se quiser, com 22 anos eu deixei a barba. Não sei se o Nantes deixou o bigode, mas para envelhecer um pouco. Porque eu fui assumir um plantão com 22 anos de idade com cara de garoto. Entendi. E tu tava vendo quem? Tava vendo Rambo pra tu virar PM, Rambo, cara? assisti muito, viu, cara? Assisti muito, cresci assistindo Rambo. Rambo, Predador. Não, meu pai é policial, né? Eu lembro que na época tinha o doutor vai lembrar bem, tinha um videocassete que era padrão da Sony. A Sony tinha umas fitas Betamax, acho que era o nome. Não sei se tu sabe disso aí. Não sei. Depois procura saber. Então tinha as fitas VHS, que era o padrão normal. Era o que eu tava padrão. acostumada. E tinha o Betamax, que era um padrão da Sony que não decolou. E meu pai, eu lembro que ele comprou um videocassete desse e tipo uma locadora que fechou e comprou uma porrada de filme. Mas a fita que quase acabou de tanta gente assistir era do Rambo, cara. Entendi. Eu adorava. Meu pai é policial também, né? Então ficava fissurado. Tá certo. Gostava do Charles Bronson também, né, cara? É isso aí. Tudo que era Uns filme oitão que ele andava. de guerra, bang bang, O Charles Bronson tinha um bigodão que nem o teu, pô. Tinha, isso Brabo mesmo. demais. E ele tá falando aqui de chegar lá e tem um crime e que tu chega e coisa que tu nunca viu e tu não conhece as pessoas, tu tem que descobrir o que rolou ali. Essa é mais a parte dele. A tua parte é chegar quando os caras ainda chegar estão no calor, vivo, muitas vezes no calor da emoção, né? os caras tentando tu tá chegando pra Tentando evitar. Mas muitas vezes já com o crime ocorrido também, né? Tentar efetuar a prisão do marginal que cometeu e se ele resistir, muitas vezes se torna mais um... Porque uma ocorrência de confronto, ela não deixa de ser um crime de homicídio, certo, doutor? Sim. Porém, ela está amparada pela legítima defesa, num excludente de ilicitude. Mas muitas vezes acaba tendo um outro desdobramento também. Então, e que a gente, algumas vezes, tivemos participação. E tu já passou E aí, por posteriormente, tem o esclarecimento da Polícia Civil. Polícia Civil, juntamente Polícia Científica, Polícia Civil vem, libera o local para a Polícia Científica. E aí é feita a colheita de provas para análise do delegado da área, geralmente, durante o inquérito, que vai chegar a uma solução.
Entendi. E aí mas não é muito comum isso daí. Assim, um cara que invadiu a casa de alguém, por exemplo, e tu tem que entrar num lugar fechado que tá numa casa ou num prédio. Indivíduo em fuga, por exemplo, muitas vezes o cara cometeu um crime, tá com um carro roubado ou cometeu um crime grave, um roubo a banco, enfim. Esse tipo de marginal pode acontecer muitas vezes dele ingressar em residências durante a fuga e tomar as pessoas como refém, por exemplo. Isso aí já aconteceu várias vezes no decorrer. E aí, muitas vezes, comete crime contra aquela vítima, inclusive. Diversos crimes, né? Na realidade, só o fato de entrar dentro da residência, ele já está cometendo um crime. E o policial ele comete é crimes autorizado violentos. a entrar na casa. O policial é autorizado a entrar na casa porque tem um flagrante. Sim. Em tese, o policial não pode entrar em qualquer lugar sem um mandado de busca. Mas nesse caso que o Nantes está falando, o criminoso correu, entrou numa casa, você tem que entrar para proteger aquela família. E existem situações que a lei tentando proteger atrapalha, na opinião de vocês? Na tua eu já sei, na real, mas na tua. Não. A lei ela atrapalha quando ela coloca filigranas jurídicas para o policial civil e o policial militar trabalhar. E aqui eu faço um alerta em várias leis que foram construídas em 2019, que lidaram com cadeia de custódia, que lidaram com lei de abuso de autoridade, que não existia da forma que é. Porque muita gente fala hoje assim, Igor, a justiça está muito garantista. Mas por que ela está muito garantista? Porque, na minha época, a do Sargento Nantes, a lei de abuso de autoridade era uma lei lá de trás, que não dava nada, dava alguma coisa, não dava nada. Só que se o público do Flow entrar na Lei de Abuso de Autoridade 2019 e ler a lei, amarrou o policial. Só para você ter uma noção, é um absurdo jurídico. O policial, para algemar alguém, ele tem que ter alguma motivação esclarecida no papel. Na minha época do Nantes, um suspeito, grampo nele, algema para trás, joga no camburão e acabou. Hoje, você prende uma pessoa em flagrante. Prendeu. Você tem que ter uma motivação para algemar. E o delegado é obrigado a pedir para o policial escrever um tema, por que você algemou? E se você não tiver motivo, você não tem que algemar. Por que eu, se trabalhasse na ativa hoje, não sei, o Sargento Nantes até queria saber a opinião dele, eu ia algemar todo mundo, com risco de ser processado. Por quê? Porque não é porque é uma pessoa que está ali pacata, presa, que eu vou confiar nesse cara. Eu não confio em vagabundo, nunca confiei em preso. Preso, para mim, sempre foi algemado para trás e com as mãos espalmadas para o lado. O policial que algema o cara na frente aqui... Corre isso. O cara te avança. Te dá uma gravata com a própria... Se você algemar por trás aqui, assim, fica fácil para ele passar e te atacar. Entendi. Então, o ideal é algemar por trás, apertar e você espalmar as mãos para fora. Hoje em dia, os policiais não fazem isso com medo da lei de abuso de autoridade. Então, é uma filigrana jurídica. Ficou bom para quem? Ficou bom para os advogados. Para o advogado e para o bandido. Né? E para o bandido. Porque hoje... E é bem isso mesmo. Principalmente nos últimos anos que eu trabalhei na polícia, atuando, nas prisões a gente sempre procurava escrever muito bem, fundamentar muito bem no boletim de ocorrência o porquê do algemamento, pedir para que fosse inserido também no boletim de ocorrência da Polícia Civil, para que fosse inserida a fundamentação por que estava algemado preso, porque senão tínhamos problema. A chance era grande de ter problema. Eu queria lembrar de uma estratégia que a Polícia Militar usava. Isso é meio esquisito. Mas, meu irmão, se você não fizer isso, você responde um abuso fácil, você responde uma ação. E para o advogado reverter, reverter e conseguir inverter toda a situação, conseguir anular as provas, inclusive. Então, hoje o policial ele tem que estudar muito as leis que estão em vigor. Tem que justamente ser um jurista. Tem que ser um jurista policial, porque senão ele tem problemas jurídicos e pode até perder a carreira, inclusive. Olha, na minha época, não sei se o Nantes pegou isso, mas tinha um crime muito curioso que acabou no Código Penal, que é o crime de vadiagem. O crime de vadiagem é o seguinte, o crime do vadio. Quem que é o vadio? É aquele cara que fica na madrugada sem fazer porra nenhuma. E que a polícia sabe que ele está aprontando, mas não tem o que fazer com ele. O que a polícia militar fazia, e os delegados de plantão aceitavam, era o chamado detido para averiguação. Você lembra disso, Nantes? A viatura chegava lotada, abria o camburão, descia 20, tudo algemado. Aí, delegado, detido para averiguação. A gente já sabia, porque isso limpava a cidade.
tirava os caras daqueles pontos e trazia. Você punha na delegacia,